Olá pessoal, eu encontrei aqui no site Guia da Semana uma lista com os 30 desenhos dos anos 90 e 80 que deixaram saudades. E eu vou ler aqui com vocês, eleger meus preferidos, se vocês gostarem também. É só deixarem um comentário quais vocês gostam, quais não, quais vocês lembram, quais vocês têm boas lembranças, né? Essa é a parte legal da nostalgia, né? As boas lembranças que os desenhos nos trazem. Vamos lá, o primeiro é o Capitão Planeta, que é do início dos anos 90, eu bem lembro, e tinha uma vibe um pouco não, tinha uma vibe bem ecológica, né? Que eram adolescentes é, que tinham anéis, né, com os elementos, né? Terra, fogo, água, vento e coração, e usavam esses anéis para chamar o Capitão Planeta, que ajudavam eles a resolver problemas ecológicos, se eu bem lembro. Esse é o primeiro. Vamos ver o segundo. Thundercats. Thundercats, eu lembro, é dos anos 80, né? Eu lembro, mas eu era muito, assim, muito pequeno. Era bem do início dos anos 90 mesmo. 80 e 90. Eu lembro que passava bem de manhãzinha. É... Aliás, eu lembro de acordar para assistir, né, esses desenhos. E, se não me engano, tinha um brinquedo, né, dos Thundercats. Tinha os bonecos e tinha um palácio lá que era em formato desse, desses seres que são metade felinos, metade humanos, né? Pelos desenhos que a gente vê. Pela estética do desenho, né? Em terceiro lugar, vamos ver o He-Man. Quem não lembra do nosso prateado Chanel, né? Prateado não, dourado. Nosso Príncipe Adam, né? Que se transformava no He-Man. Tinha o esqueleto, a feiticeira. Olha, disso eu lembro sem ler. Esqueleto, feiticeira. Gostei bastante. É, eu gostava desse bichinho. Deixa eu ver. Ai, do bichinho, não tem a foto dele aqui. Esqueci o nome dele. Que ele era uma espécie de feiticeiro, né? Medroso. Era bem bacana, eu gostava. E, eu adorei o filme também. Eu sei que é bem tosco. Não esse filme novo que saiu. Aquele lá, horrível. É, lá de trás. Né? Que o Príncipe Adam era o. Como que é? O Landgren? Landgren, não lembro o nome dele. É, filme, né? Dolph Lundgren. Não era que era o He-Man? O sueco, Dolph Lundgren. Olha lá, em quarto lugar, a She-Ra. Bom, se tem He-Man, tem She-Ra, né? Não tem jeito. É, eu lembro menos da She-Ra do que do He-Man. Mas eu também gostava da She-Ra. Eles fizeram da Globo, né? Se não me engano. Todos esses que a gente viu até agora eram da Globo. Vamos ver o Caverna do Dragão também era da Globo. É, esse desenho dava medo, eu não sei. Eu gostava, era legal, dava medo. O Mestre dos Magos sempre desaparecia quando eles precisavam, né? Era uma jossa. E eu gostava, o ruim era o final, né? Não tinha final, todo mundo ficou a ver o navio se eles voltavam ou não para casa. Em sexto lugar, os Thunder... O que é? Thornberrys. Não lembro desse desenho. Lembro desse desenho. É, deve ser do final dos anos 90, né? É, mas se assisti muito pouco. Eu já era adolescente nessa época. Da Nickelodeon, se não me engano, né? Em sétimo lugar, o Tiny Toon. Esse eu adorava. Eles eram pequenininhos, né? Era muito divertido a Felícia. Era muito legal. O Perninha. Eu lembro que depois, eu não sei se era do Tiny Toon ou se era deles crescidos, né? Que tinham... Foi moda nos anos 90, aquelas blusas de moletom com a carinha deles.
Babara, ai, era tão fofo o Babá da TV Cultura, né? Tinha a senhora, se não me engano a senhora não tinha nome, né? O Babá chamava a senhora de senhora. Era um desenho muito fofinho, muito fofinho. Eu adorava Babá. Adorava, adorava, achava o máximo. O Bob, ai, nono, o Bob. Eu adoro o desenho Fantástico Mundo de Bob. Ele é muito divertido, Bob. É, Howie Mandel, né? Por exemplo, tinha o Howie Mandel, que era o pai, e tinha aquela interação, né, com o desenho e o ator real no começo, e as histórias do Bob que eram muito divertidas. Adorava o Bob, tinha um cachorro, tio Ted. Eu adoro o tio Ted. Quando eu era criança, meu sonho era crescer e virar o tio Ted. O Doug passava na cultura, eu bem lembro. Eu não lembro se era antes ou depois do Castelo rá passava na cultura. Eu adorava. Adorava o primeiro, que passou na cultura. Depois foi para o SBT, naquele TV Cruz lá. Eu não sei o que aconteceu, acho que a Disney comprou. Alguém comprou. E ficou bem chato o Doug, mas eu adorava o Doug, o senhor. Meu Deus, como é o vizinho dele? Ai, meu Deus, qual é o nome do vizinho do tio Ted? Do tio Ted, ó. O vizinho do Doug, eu não lembro, mas eu adorava o Doug. É, em 11º lugar, Cavaleiros do Zodíaco. Lembro da Manchete. Lembro do programa do Alegria. Eu acho que passava depois do Alegria ou dentro do programa, não lembro. É, mas eu lembro que foi. Nossa, fez muito sucesso. E naquela época a gente só tinha televisão para assistir, né? Não tinha internet, não dava para rever os episódios. A gente tinha que assistir, passando a manchete, e aí eles passavam. Eu lembro disso. Passou até determinado momento da jornada deles nos, nos patamares dos signos que tinha, né? E aí, de repente, voltou tudo de novo. Aí eu lembro também que eu fiquei com ódio disso. Eu lembro que não tinha Libra, não tinha Cavaleiro de Libra, tinha só armadura. Eu fiquei muito fulo. Muito fulo, mas eu gostava também. Egito Rei de Manchete. O Rei Arnold. Eu já era um pouco mais adolescente. Assisti, gostava, mas já era quase anos 2000, né? É, então eu gostava de um outro jeito, é uma outra nostalgia, não é de criança. Criança, criança. Em 13º, o Pink e o Cérebro. Quem não ama, adora, adorava o Pink e o Cérebro. Vamos dar um. Vamos dominar o mundo. Ai, Pink, não sei o quê. Era muito fofinho. Tadinho, nunca dava certo. Eu torcia pra eles. Pra que desse certo. É... Ursinhos Gumi. Gente, eu lembro desse desenho, mas muito, muito ano passado. Uma coisa bem, pô. Não fez, ai, bicho, não fez parte daquelas coisas que eu queria assistir, mas eu lembro, mas não tenho muita lembrança. Conheço, mas não é uma lembrança que me toque. Em 15º lugar, vamos ver. Ursinhos Carinhosos. Gente, eu adorava Ursinhos Carinhosos. E eu fui assistir de novo agora, esse ano, porque tá na Pluto TV, né? No aplicativo de televisão, Pluto TV. Gente, que desenho chato. Moralista, chato, chato, chato. Ai, eu assisti de novo, falei, é isso? Eu gostava disso aí? Minha lembrança não foi pro espaço, porque eu gostava quando eu era criança, mas porque são desenhos simples, que ensinam historinhas. É pra criança mesmo, né, gente? Eu também, com 40 anos de idade, não vou ficar é, querendo assistir os Ursinhos Carinhosos e achar o máximo. Não faz sentido, né? A Ginger, é, já era velho. Não recordo. É, nossa, esse é de criança mesmo. Passava e a gente assistia, né? Eu lembro que na época eu não gostava não da Corrida Maluca. Mas passava de manhã cedo. Eu assistia porque ia passar outros desenhos mais legais, sabe? De manhã. 18º Pingo também eu não tenho nenhuma lembrança assim, tipo, ai, como era legal assistir o Pingo, pipipipopopó, né? Me irritava profundamente o fato deles não falarem, só fazerem pipipi, um negocinho, não era?
Vamos ver. Ah, os anjinhos. 19º lugar. 19º lugar não, número 19, né? Adorava os anjinhos. Adorava. Ai, era muito fofinho. Eu acho que eu também não era muito novo. Ai, nossa, que tinha uns 7 anos de idade, não. Mas eu achava o máximo. As aventuras que eles tinham. Em 20º. Isso sim. Isso aí meu pai assistiu, minha mãe assistiu, eu assisti, né? Todo mundo da geração 80 pra trás assistiu os Jetsons. Né? Todo mundo não, né? Desde que inventou-se a televisão, os desenhos animados, etc. O Jetson eu adorava. Passava os Jetsons e os Flintstones. De manhã cedo, um depois do outro. É, eu não lembro a ordem, mas eu gostava muito mais do Jetsons do que dos Flintstones. E o 21º, Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball até esses dias eu confundia com o desenho do Fly. Eu não, não sei nem quando passou a primeira vez. É ele que tinha rabo. Eu sempre me confundo. Ele tinha rabo e tinha um. O Fly era o quê? Tá vendo? Até hoje eu não sei. Também não procurei saber qual a diferença entre o Fly e o Dragon Ball. Porque eu também não assisti Dragon Ball. Mas eu. Mas passava de tarde também, né? Eu lembro que eu voltava da escola e tava passando Dragon Ball. Eu estudava das 2, da 1 até as 6, né? Dudu do Edu também é um desenho que eu não tenho nenhuma relação, já é bem depois, né? Acho que é do Cartoon Network. 22º? Ah, 23, nossa turma. Eu adorava a nossa turma. Adorava a nossa turma. Era muito fofinho, é um desenho fofinho, né? Eles andavam de patins, é bem anos 80. É, e eles tinham um clubinho que era no trailer, né? E esse rapaz que era um alce. Ai, eu achava o máximo. Tom e Jerry. Eu, sinceramente, queria que o Jerry ganhasse o Tom. Quem é o gato do Tom e Jerry? Deixa eu ver. Quem é o gato do Tom e Jerry? O gato do Jerry se chama Tom. O Tom é o gato. Queria que o Tom ganhasse. Mas nunca ganhou, né? 25. Denis o Pimentinha. Ai, eu achava o máximo. Denis o Pimentinha, Ciro Wilson. Essa menininha, esqueci o nome dela. Ela é uma gracinha. E tem também na Plus TV. Depois eu vou dar uma assistida que eu gosto muito do Denis o Pimentinha. Eu lembro de ter assistido bastante. E lembro que saiu o filme, né, com o Walter Matthau, que era o senhor. Walter Matthau era o senhor Wilson, né? Freakazoid. Passou na televisão, não sei. Eu lembro de ter visto na Warner, mas não lembro de ter assistido na televisão aberta. Rocket Power, eu lembro, mas também. 28, a Vaca e o Frango. É, também é um desenho, Vaca e o Frango. Os desenhos do Cartoon Network eles não faziam muito meu estilo, não. Mas estavam bem estranhos. E os Animaniacs. Teve uma época que eu sempre falava dos Animaniacs e ninguém lembrava. É, eu acho que voltou. Eu adorava os Animaniacs. Eles moravam, né, na caixa d'água da Warner, né? Eles estavam presos lá, eles eram completamente birutas. Era muito divertido. E... Vamos lá. 30, a hora do recreio. Sei que existe, nunca assisti. É, achei que ia ter mais que eu gostasse, ia ter mais, né? Tipo, é, aqui não apareceu a Princesa Sarah com o Cavalo de Fogo. Não, né? Não apareceu o Cavalo de Fogo, não apareceu o desenho da Punk, que eu gostava bastante. Que outros desenhos eu gostava? Punk, Cavalo de Fogo. É... Ah, tinha um desenho que eu nunca sei o nome, que era um urso pai, um filho, e aí tinha dois jacarés que eram vilões. Eu não lembro o nome desse desenho, mas eu lembro que eu gostava muito. É... Que mais desenhos que eu gostava muito de ver? Eu tô só com a música do Cavalo de Fogo na cabeça. Deixa eu cuidar aqui de novo. A lâmpada. Ô, lâmpada, querida.
Pronto. Prontinho. Eita, me lasquei. É isso. Os Flintstones também não apareceram aqui, né? Quem fez essa lista? Se eu fosse da minha geração, eu ia fazer uma lista um pouco diferente. Ia incluir Cavalos de Fogo e esse desenho dos ursinhos. E alguns outros que não ia excluir alguns que estão aqui do Cartoon Network, da Nickelodeon. Ai, tinha o da Rua dos Pombos, que passava na cultura também, achava o máximo a Rua dos Pombos. É isso, a lista bem bacana, eu gostei.